de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Andriele Baraúna. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Este livro foi gravado nos estúdios da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas em 17 de setembro de 2014, mediante autorização da editora sem fins comerciais. Endereço: Avenida Pedro Teixeira, número 2565, Dom Pedro, abre parênteses, Sambódromo, fecha parênteses, Bloco C, CEP 69040, hífen 000, Manaus, hífen Amazonas. E-mail: braille@culturamazonas.am.gov.br. Locução: Ana Peixoto. Livro: O Leão e a Libélula. Autora: Alessandra Carla Leite. Ilustração: Elvis Braga. Editora: Valer. Descrição da capa. A capa é uma ilustração de Elvis Braga. A capa é dividida em dois planos. A cor predominante é o azul escuro, que pode ser visto no segundo plano, dando a sensação de anoitecer, na parte superior. O céu com algumas estrelas brancas no meio da floresta e, na parte inferior, o rio. No primeiro plano, na parte superior à direita, há a metade de uma árvore. Suas folhas estão em um tom de azul escuro, transmitindo a ideia de sombras da noite. E em cima das folhas, o nome da autora. Abre aspas, Alessandra Carla Leite. Fecha aspas, com letras pequenas na cor branca. Mais abaixo, o título do livro, com letras grandes que se dividem em duas cores. Na cor laranja está o leão e na cor amarela, a libélula. Mais abaixo, com letras pequenas, na cor branca, está o nome do ilustrador, Elvis Braga. Abaixo do nome, há um tronco de árvore caído no chão. Debruçado sobre este tronco, há um leão, que olha atenciosamente para uma libélula, que está à sua frente, com um olhar apaixonado. Suas cores são amarela, rosa e lilás. Embaixo do tronco da árvore, há um gramado bem verde,
com várias flores amarelas, vermelhas e brancas. Mais à frente, uma folhagem na cor azul escura, transmitindo a sensação de anoitecer. E por cima dessa folhagem, na parte inferior à direita, o logotipo da editora Valer, com letras brancas. Fim da descrição da capa. Nota importante. Esta obra foi preparada para ser lida exclusivamente por pessoas com deficiência visual. Salienta-se que qualquer outra utilização que se dê a este material é ilegal. O infrator arcará com as responsabilidades. Dados internacionais de catalogação na publicação Câmara Brasileira do Livro, abre parênteses, CIP, fecha parênteses. Copyright Alessandra Carla Leite, ano 2013. Editor Isaac Maciel. Coordenação editorial Tenório Teles. Ilustração Elvis Braga. Projeto gráfico André Martins. Revisão Núcleo de Editoração Valer. Normalização Ícaro Versosa. L5331. Leite, Alessandra Carla. O Leão e a Libélula, / Alessandra Carla Leite, Manaus, Editora Valer, ano 2013, 80 páginas. ISBN 978-7512-7524-0. 1. Literatura Infanto-Juvenil. Título: CDD 028.5. 22 ED. Contracapa. Que importa viver 100, 200 ou 300 anos? Afinal, a eternidade cabe no tempo de um abraço. Voava em paz. Suas asas pareciam leves páginas de um livro aberto. Dedicatória. Para Laura, primeiro ouvinte dessa história. Prefácio. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, não fora mágica a presença das estrelas? Mário Quintana. Histórias de amor sempre nos levam ao coração, com ou sem final feliz. E mesmo quando os afetos, por alguma razão, se dispersam, a experiência de amar alguém sempre terá sido um privilégio. Principalmente se pensarmos com o amor como Vinícius de Moraes cantava em seus versos: infinito enquanto dure. Em outras palavras, o amor sempre dá certo, em alguma escala temporal. E é assim que, acredito, deve ser entoado. Parafraseando outro grande poeta das letras, Gabriel Garcia Marques, o amor não é o que a gente viveu, e sim o que a gente recorda, e como recorda para contá-lo. Nessa perspectiva, Alessandra Leite nos apresenta com uma história de amor improvável, mas real, de uma sensível libélula com um valente leão, e seus encontros, desencontros e reencontros. Inspirada no aforismo do poetinha, narra com simplicidade e emoção a luta de ambas para desafiar e vencer as leis do universo que divide o mundo em espécies e que possibilita apenas aos semelhantes a condição de reciprocidade no amor. Eis que, contrariando a natureza, eles se amam e pelo amor se transformam. Por vezes, a libélula assume uma valentia admirável e o leão uma fragilidade comovente. E assim eles vão vivendo, com as dificuldades e incertezas próprias do amor,
alternando presença e ausência. Mesmo quando estão distantes, estão juntos. E juntos contemplam floresta, o céu, a lua, as estrelas, a beleza e a dureza da vida. Não vou falar do final dessa história, pois ele está relacionado ao sentido que as palavras produzem em cada leitor. O que eu posso adiantar é que estar perto de quem se ama, mesmo fisicamente distante, é contemplar a mágica presença das estrelas, como na Utopia de Mário Quintana. Ana Paula Freire, jornalista. Pasta 1. O Leão e a Libélula, página 8. A libélula estava realmente vivendo uma época muito confusa e tinha motivos para pensar que não adiantaria nada voar por aqueles cantos, já que nada de especial parecia acontecer ali, na imensidão da floresta amazônica, seu universo de água doce. Os caminhos da vida sempre a levavam para longe do reino dessas águas, em direção aos mares distantes de seu ninho. Mesmo não sendo uma espécie comum na floresta amazônica, ela havia nascido ali, naquele universo. Seus antepassados haviam fugido da sujeira dos lagos espalhados pelo mundo. Onde há poluição, as libélulas não permanecem. Foi na Amazônia que ela encontrou o melhor abrigo para viver feliz e saudável, fazendo a sua parte para contribuir com o equilíbrio ambiental. Um dia, depois de muito sofrer por querer morar em outros lugares do mundo, ela começou a entender que são os pensamentos os guias de nossos voos. Estaremos onde nossas mentes quiserem. Por muito tempo, insistiu em voar para lugares distantes, buscando o aconchego necessário que lhe preenchesse o coração. Conheceu bichos de muitas espécies. Em céus desconhecidos, tentou conquistar uma vida que não era a sua. Mas nada foi em vão. Do convívio com tantos seres diferentes, a libélula absorveu ensinamentos que levará por toda a vida. Não importa se o machucado está doendo, se as asas estão saudáveis, coloridas, alegres ou murchas, quem realmente queria o bem dela estava sempre por perto, para lhe apoiar em cada chegada. E mesmo contrariados, seus amigos afagavam nas suas muitas partidas. Foram necessárias algumas viagens para que a libélula percebesse o valor do seu próprio lugar. O paraíso, por mais belo que seja, sempre será vazio se não houver afeto, solidariedade e um sonho possível de ser realizado. Além disso, agora ela sabe que paraíso é aquele lugar que acolhe, mesmo com as suas asas partidas. Pasta 2. O retorno da libélula, página 12. Então, quando finalmente se deu conta de que já não podia permanecer tão longe do céu que tanto amava, dos rios que esperava para admirar suas cores, que qualquer um podia ver no reflexo das águas, a libélula decidiu voltar. O cheiro do mar sempre lhe fazia falta, mas ela poderia visitá-lo sempre que quisesse. Já a vida no seu território não podia ficar sem a leveza do seu sorriso e da sua alegria. Até o amor, ela sempre acreditou que nunca aconteceria no paraíso verde da Amazônia. Sempre tinha sido azul, com aroma de maresia. Foi entre as montanhas que a libélula tentou voar em busca de um sentido para a sua vida. E só conseguiu se encontrar quando percebeu que o gosto de sua terra natal jamais tiraria sua liberdade. Então ela batalhava diariamente para se reconciliar com sua origem, aproveitando os gostos e alimentos que só encontraria na floresta amazônica. Um belo dia, o amor aconteceu. Daquele jeito que só ele sabe, inesperadamente. O amor nunca acaba, nunca tinha sido de seu coração, e transforma-se em autoestima, em carinho,
pelos amigos, em cuidado com as crianças e animais. O amor está sempre dentro de nós, pronto a se manifestar quando menos se espera. Não pede permissão e aparece quando não se procura por ele. Simplesmente acontece. Pasta 3. A chegada do leão. Página 16. Foi assim quando o leãozinho surgiu subitamente no caminho da libélula colorida. Ela vivia um tempo de pensamentos confusos. Voava até por lugares que não lhe faziam bem, tudo para não ficar sozinha. Tinha amigos de vários lugares e espécies. Da forma que podia, estava sendo feliz. No fundo, sempre alimentou a esperança de encontrar aquele par de asas que combinasse com ela, com jeito livre de viajar pela vida e que emitisse os sons da natureza de que ela mais gostava. Em alguns dias, a libélula cansava e se recolhia. Presa entre finos galhos, ela contemplava com carinho a beleza dos ribeirinhos que iam e vinham todos os dias em busca de sustento. A vida para eles era aquilo ali. Não sonhariam também com o amor verdadeiro? Então ela pensava que não havia tempo para isso. Era preciso ganhar o pão de cada dia. E, sentindo-se culpada pelos sonhos azuis, ela voltava a cuidar da vida, contribuir com a natureza, cuidar do meio ambiente e fazer a sua parte pela preservação do seu lugar. Foi nesse momento que encontrou o leão, que mudaria a sua vida. Ele era tão lindo, chamava tanta atenção que a fauna e flora paravam para admirar o seu porte de rei. Devo estar louca, pensou a pequena libélula. Como posso me sentir assim? Ele é um leão e eu sou uma libélula. O máximo que posso fazer é sobrevoar o mundo dele, mas nunca poderei estar junto. Meu coração não pode bater tão forte assim. De qualquer forma, o leão também não era uma espécie amazônica. Como ele teria ido parar ali? Ela ficou intrigada. O leão estava inebriado pelas cores de suas asas, que mais pareciam pétalas soltas na atmosfera, além de exalarem um aroma tão doce que ele não conseguiu ficar indiferente. Algo muito forte aconteceu naquele momento. Fez um silêncio profundo ao redor da vida para que eles se conhecessem. Esqueceram-se do tempo e aproveitaram o que tinham em comum. Então, quando estavam juntos, não havia diferenças. O leão olhou para a libélula e começaram uma longa conversa. Atravessaram o pôr do sol, seguindo quase pela madrugada. Tão diferentes e tão parecidos. Assim era o leão e a libélula. Nunca tinha visto você por aqui. Esse reino nunca esteve tão colorido. Meus dias se resumem em caçar para sobreviver. Sinto-me tão sozinho. Preciso de ajuda para cuidar de tudo aqui. Você chegou para embelezar o lugar e me deixar mais feliz, disse o leão. De fato, por onde passava, a libélula percebia que estavam todos concentrados na busca pela sobrevivência. E, por causa disso, acabavam não prestando atenção na beleza do pôr do sol, na música suave ao fundo e do mundo que podia ser colorido, apesar de tantas obrigações do dia a dia. Tempos e tempos se passaram e o leão não desgrudou mais de sua libélula colorida. Era uma sintonia linda e ele gostava muito dessa sensação. Foi com ela que despertou para as emoções simples do cotidiano e percebeu que, apesar de ser o mais temido entre os animais, ele precisava ser doce e afetuoso, ou a libélula que ele havia conquistado iria embora a qualquer momento. Foi com o leão que a libélula entendeu um sentido interessante para o amor. Ele a fazia feliz porque estava ali. Bastava uma palavra sua e podia ser alterado o horário do céu. Tê-lo por perto antecipava a chegada das estrelas. Mesmo sem poder ficar juntos, eles faziam bem um ao outro.
Ele a ensinava sobre o valor dos pés no chão, mostrando à libélula que nem só de sonhos se vive. Era preciso que ela também aprendesse a caçar as próprias conquistas. Com o leão, ela entendeu que precisava focar nos seus sonhos e manter as suas raízes. Afinal, o tempo traria o que fosse necessário para preencher a sua alma. Ele era um grande exemplo para ela e tinha asas escondidas em seu espírito territorialista, mas mantinha-se no chão, porque tinha grandes objetivos para alcançar. O carinho era recíproco e a admiração crescia a cada amanhecer. Ela se inspirava na força dele, que também precisava da doçura da libélula. Os dois se divertiam juntos, aprendiam com as qualidades um do outro e percebiam que o afeto pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento, por mais improvável que isso seja. Mesmo que os pássaros, as borboletas, as araras e as outras libélulas não entendessem nada daquela convivência, que as onças e as poucas leoas perdidas pela floresta morressem de ciúmes da atenção que ele dava à libélula, só eles compreendiam o carinho que sentiam um pelo outro. Dia após dia, o encanto aumentava e a vida da libélula parecia ter outro sabor. Ela já conseguia sorrir nos momentos em que antes ficava irritada. Sentia a poesia presente no lugar que precisava morar e respirava o ar puro dos sentimentos doces e desprendidos. É certo que o amor entre os dois não é algo aceitável para quem vê de fora. Ele precisava encontrar uma leoa, quem sabe até voltar ao seu país de origem. Nunca aconteceria nada além da ternura, afeto e troca de olhares estrelados. Pelo menos era disso que ela tentava se convencer. Mas o amor não enxerga as diferenças físicas. Onde há amor, a aparência é o que menos importa. O essencial mesmo é que a libélula conseguiu voar, para longe e para perto, porque aprendeu a amar os seus caminhos, e ela sabia que o leão estaria sempre ali, por perto, com aquele sorriso bonito e as palavras certas para lhe dizer. Ele é bonito e disputado na floresta, além de ser muito grande e de outra espécie. Era loucura sonhar com ele, mas ela sonhava. Desejava estar perto. E assim, os dois sempre encontravam um jeito de estar juntos, para cuidar da floresta, dos rios, da vida e proteger a natureza dos predadores com a sua força e a ajuda da libélula, que atraía todas as atenções com as suas cores luminosas, avisando ao leão dos perigos próximos. Dessa forma, eles descobriram novas formas de proteger a floresta amazônica, retirando dela somente o que era permitido, impedindo que outros prejudicassem a vida nos rios, cachoeiras e ilhas ao redor da selva. Pasta 4. O amor e as diferenças. Página 28. Eles pareciam o que as pessoas chamam de almas gêmeas. Mas, infelizmente, ou felizmente, não temos como prever a surpresa da vida. Não podiam ficar juntos. Seguiu preenchendo espaço na existência um do outro, não sufocando assim aquele belo sentimento que ambos não se atreviam a declarar. Eles sabiam e isso bastava. Quando necessário, se afastavam. Viviam os silêncios necessários para ter o que compartilhar depois. Em alguns momentos, os ventos paravam e um estranhamento sobrevoava aqueles dois corações. Pode ir quando quiser, mas promete que volta? Gosto de você de verdade, desde o primeiro momento. Não vá embora de vez. Eu sentiria muito a sua falta, disse ele certa vez, ao que ela respondeu. Também gosto muito de você, leãozinho. Eu nunca irei embora definitivamente. Sinto como se você existisse desde sempre na minha vida. Obrigada por me mostrar tanta beleza onde eu não via. E assim,
Os dois mundos se separavam temporariamente. Ficava um vazio estranho, mas o mundo da libélula jamais seria cinza depois daquele encontro. Chorar? De nada adiantaria. Os olhos da libélula, quando perceberam tão de perto que ele fatalmente teria que ir embora com uma leoa, já que era esse o caminho natural da espécie, ficaram cheios d'água, mas as lágrimas não ousaram cair. Por mais que inundasse os lagos, não mudaria o curso dos rios, nem transformaria o seu leão em uma libélula ou ela em uma leoa. Não podiam voar juntos. Mesmo assim, o leãozinho não desistiu dela. A doce libélula estaria sempre ali, esperando por ele, todas as vezes que ele precisasse daquele aconchego e das asas com o aroma do amor verdadeiro. A saudade é um lugar onde nada acontece. Talvez não tivesse tanta consciência disso, mas a libélula precisava daquela ilusão para sentir seu lugar no mundo. A ilusão de que um dia aqueles dois mundos seriam iguais. Ela não aguentava mais morar na saudade. Quando não voava, a libélula usava o tempo para preparar os voos futuros, suportava silêncios e longas distâncias sem reclamar. Afinal, a energia trocada entre eles dispensava as palavras. Assim, os voos, mais tarde, aconteciam de forma tranquila e feliz, tendo porto seguro na volta. O retorno deles sempre valia a pena, embora nem sempre o tempo do amor obedecesse à vontade da libélula. Há tempos, ela morava naquele leão lindo, com o sorriso mais contagiante de toda a floresta. Certa manhã, após longa temporada longe dele, que trabalhava em um circo e passava semanas viajando, eles se encontraram. Havia algo diferente nos olhares que eles trocaram. Estavam totalmente apegados um ao outro. Só não sabiam expressar aquele afeto. Ao perceber que a libélula estava ali, mais pensativa que o normal, ele brincava, fazia carinho com suas asas, dizia que ouvia todos os sons que ela emitia pelo pensamento. O leão dizia que as asinhas dela falavam com ele. Então ela sorria, e com um sorriso fugia da realidade. Daquela forma, o amor impossível continuava. Pasta 5, Amor e Renúncia, página 36. Mas com o tempo, a libélula começou a sofrer com aquele amor impossível. Precisava de um par que voasse junto com ela. Porém, para que isso acontecesse, ela precisaria renunciar ao amor do leão. O problema era que, a cada encontro, ela percebia que o universo, em uma de suas brincadeiras, havia colocado em torno do leão todos os encantos que ela gostaria de ver no amor da sua vida. Ninguém em toda a fauna conhecia tão bem, nem os que voavam junto com ela. Em sua espécie, não havia um sorriso como aquele. A vida seguia e tudo permanecia sem resposta. O leão não costumava se manifestar da forma como ela precisava ou queria. Às vezes, ele quase não conversava, mas quando rugia, ela se apaixonava ainda mais. Os dias passavam e a libélula começava a não ver mais em nenhum sentido em esperar por um milagre. Talvez uma metamorfose animal, embora reconhecesse que não tinha força para partir. Com um amor tão gigante em seu corpo tão pequenininho, ela seguia sobrevoando os caminhos por onde o leão passava. De alguma forma, ele também a amava. Pelo menos ela queria acreditar nisso. Os apaixonados acreditam, esperam, têm fé no absurdo, até no amor entre o leão e uma libélula. Quem iria se transformar para que o amor acontecesse? Impossível saber naquele momento. O voo daquele dia especial, porém, deu um colorido novo às suas asas, porque naquele dia sua alma se sentiu afagada.
Pasta 6. Voos sem o leão. Página 40. Em um dos lindos e raros momentos em que eles se encontravam nos caminhos da natureza, o leão perguntou à libélula, enquanto sorria: "O que você viu em mim? Você é tão linda e perfeita. Somos tão diferentes. Sou um leão gigante." A libélula olhou para ele com os olhos mais apaixonados do que nunca e pensou: "Eu vi o amor. O amor se explica? Quando você está longe ou muito calado, meu amado leão, a vida segue, porque assim deve ser. Eu sou feliz. A vida é colorida. Tem música, vento, rio, flores. Tem tudo o que eu preciso. Mas você deixa um vazio." "Já sei. A vida fica sem cheiro." "Sim, as flores sem perfume, apesar de serem lindas. Você é o perfume desse lugar. Você é o aroma que perfuma o meu coração." Meses haviam se passado sem que o leão e a libélula pudessem se encontrar. Às vezes, ele fazia longas viagens, percorria o universo, cruzava os oceanos. Ele na terra, ela no céu. Aquele era o mundo dele. Tinha uma missão. Em muitos lugares, as pessoas esperavam por ele, e cada show do leão era um espetáculo. Enquanto isso, nas paisagens amazônicas, a libélula acompanhava as viagens dele em pensamento, sentia saudade e esperava sua volta. Em seus voos, aparentemente menores, ela também via a beleza da vida. Quando ele estava longe, ela voava rapidamente, planava, e assim o tempo não se arrastava tanto. Ela tinha um truque em suas asas e seus dois pares batiam ao mesmo tempo. A libélula só voava devagar quando o leão voltava. Ela precisava acompanhar os seus passos, voar ao lado dele, que caminhava então, nesses momentos. O primeiro par de asas batia um pouco antes do segundo. Certo dia, a libélula percebeu que estava muito afastada de suas amigas e das alegrias das festas na floresta. Voltou a sobrevoar mais os lugares alegres com suas companheiras de asas, e a vida ficou mais leve. Pasta 7, página 44. A volta do leão. No meio disso tudo, o leão retornou. Ele estava diferente e parecia abatido, embora continuasse lindo aos olhos dela. Como foi esperado aquele abraço nas primeiras horas da manhã? Nesse tempo, o leão fugia da libélula. Apesar de sentir amor por ela, ele preferia evitar os caminhos por onde ela voava, diante da impossibilidade da realização do amor dos dois. Certa manhã, em alguma das muitas conversas entre eles sobre aquele amor diferente, o leão disse à libélula que ele não deixava de pensar nela um dia sequer, que a acompanhava todos os dias, sabia de sua vida, por onde ela tinha voado, mas que tinha medo de machucá-la. "Seu amor é um presente lindo, que me deixa muito feliz, mas eu não posso receber. Você tem um coraçãozinho de cristal, e eu, todo atrapalhado, posso quebrá-lo." Triste com o que ele acabava de dizer, a libélula apenas respondeu que o amor dela vivia de esperança, embora ela soubesse que, pelas leis da natureza, isso nunca poderia acontecer. Nem asas ele tinha. Ela ficava confusa, porque sabia que ele também a amava. Então, o leão abriu o coração e confessou que não sabia se conseguiria viver longe dela. "Já vivi muitas coisas impossíveis acontecerem. A certeza que eu tenho hoje é a de que não quero me perder de você. E sempre vou estar aqui quando você precisar de mim." Emocionada, a libélula não sabia o que dizer, quando o leão a surpreendeu, afirmando que sempre iria amá-la e queria vê-la muito feliz. A libélula havia vivido com a ausência do leão por longos tempos.
Percebeu pelas palavras dele que aquela conversa parecia uma despedida. Ele era mais realista e sabia que aquela história não fazia o menor sentido. No coração apaixonado da libélula, o que não fazia sentido era deixar de amá-lo apenas pelo fato dele ser um leão. Afinal, ele fazia tão bem a ela. Com suas histórias e aventuras pelo mundo, ele levava a libélula para viajar com ele em pensamento. Ela adorava ouvir e passava horas conversando com ele. Pasta 8, página 50. A eternidade de um abraço. O leão fazia com que a libélula voltasse a sonhar, se amar, a querer voar. Durante aquele encontro rápido, em que passaram alguns momentos sentindo o cheiro um do outro, eles conversaram sobre a morte. O leão queria viver 350 anos, mas sabia que isso era impossível. Ela viveria bem menos que isso, mas queria o abraço dele por toda a sua curta vida. Quando as asas se encontravam, a juba do leão, ele se encheu de vida e uma luz se acendia no coraçãozinho da libélula. Ela sorria com o coração apertado. Sentia demais a falta dele. Após essa conversa, o leão precisou partir novamente. Partidas e chegadas marcavam a vida dele. Ao voltar para o seu habitat, após ter deixado ele um lindo presente, a libélula pensou: quem importa viver 100, 200 ou 300 anos? Afinal, a eternidade cabe no tempo de um abraço. Voava em paz. Suas asas pareciam leves páginas de um livro aberto. De repente, o silêncio tomava o lugar dos longos diálogos que por tanto tempo aqueceram o coração da doce libélula. Ela sofria, mas deixava o leão percorrer os próprios caminhos. Ele sempre ia para muito longe. Ela ainda não conseguia voar por longas distâncias. O importante é que ele sempre estava com ela, no pensamento, e vice-versa. O leão sempre voltava, porque, no fundo, sabia que nunca havia saído de perto. Distância é apenas uma questão de perspectiva, e o espaço é somente um intervalo entre a saudade e o retorno. A libélula tinha medo quando o leão demorava muito para voltar. Afinal, ela sabia que a floresta amazônica não era o habitat dele. A qualquer momento, ele poderia voltar para o seu país de origem, bem distante. O caminho dele até a floresta amazônica também não foi dos mais fáceis. Ele foi obrigado a trabalhar e a viver muitos cantos, mas sempre pensou em voltar ao seu lugar, mesmo depois de uma vida inteira morando longe. Ela nem podia pensar nessa possibilidade. Sua vida tinha mais cor porque ele estava ali ao seu redor, mesmo que não viesse visitá-la. Bem lá no fundo, o leão sentia muita falta das suas montanhas. O vento frio, do qual ele tanto sentia saudade, queimando a pele, era o contraste perfeito para o coração aquecido que a libélula tanto conhecia. Lá no alto dos seus penhascos, quando viajava para longe, vivenciava a grandeza, mas também se sentia pequeno. Ele precisava medir o tamanho das garras para saber até onde os seus braços podiam alcançar. Em seu curto tempo de vida, a libélula só queria absorver ao máximo a força do leão, aprender com ele e amá-lo muito, mesmo sabendo que ela partiria para o céu das libélulas aos 4 anos e que ele viveria pelo menos 6 vezes mais que ela. Era a lei da natureza. Por causa do curto tempo que tinha, a libélula estava quase sempre com pressa. Vivia de forma agitada e queria que tudo acontecesse o mais rápido possível. Pasta 9, página 56. Amor
e saudade. Aparentemente mais forte, o leão nem sempre conseguia ficar longe dela. O silêncio da libélula emitia vibrações que somente ele entendia e acabava voltando, porque sentia saudade dos lindos momentos que vivia ao seu lado, quando compartilhavam força, leveza e sabedoria. Quando estava longe dele, vivendo seus tempos de solidão, a libélula lembrava os seus tempos da fase ninfa, em que permanecia submersa, sem asas, se preparando para um dia passar pela grande transformação e poder voar. Entre ovo, ninfa e asas, a libélula vive apenas 4 anos, mas o momento em que consegue se libertar e voar vale toda a eternidade. É um espetáculo de luz e beleza, em que ela sobrevoava a vida do seu leão amado e perfumava a vida dele com o aroma do amor eterno. O leão não sabia, mas a libélula jamais sairia de sua vida e de suas lembranças. Seu voo era curto, ela tinha vida breve, mas intensa, como um sopro de felicidade pairando no ar. Imaginando não encontrar saída para aquele amor impossível, a libélula já se preparava para buscar novos universos, voar em outras florestas e, quem sabe, se apaixonar por alguém da mesma espécie que pudesse voar com ela. Embora dentro do seu coração ela soubesse que o leão estaria para sempre em sua vida, iluminando seus caminhos, aquecendo suas asinhas, todas as vezes que ela pousasse em sua juba em busca de colo e carinho. Ficava cada vez mais difícil voar sozinha, ter de deixar o leão vivendo perto de todos os outros seres, mais distante dela. Perdida em tantos pensamentos, sem saber direito se buscava outros destinos ou se permanecia sobrevoando a área da floresta em que ela vivia, a libélula arriscou nos voos mais altos e solitários. Conheceu novos amigos e sorria, voando por lugares diferentes. Pasta 10. Página 60. Encontros e desencontros. Certa noite, quando saiu para voar com alguns amigos de uma floresta vizinha e outras libélulas, presenciou um lindo espetáculo da natureza. Muitas estrelas se enamoravam, a lua esperava com toda a paciência os poucos segundos que entrelaçaria o sol pela manhã. Alguns segundos valiam uma eternidade. Pássaros protegiam seus ninhos e cantavam, ecoando belas melodias por todo o firmamento. Mares e rios se encontravam, refletindo o brilho da lua solitária. Em algum lugar, do outro lado da floresta, o leão havia chegado do circo e sentia a falta dela, mas nada podia fazer. Solitário, ele rugia, olhando para o céu, à procura da sua libélula. Sentia a falta dela, sobrevoando a juba dele. Quantas vezes aquele rugido tinha esquentado as asinhas dela? Infinitas vezes. Mas a libélula estava triste. Sentia-se solitária e, muitas vezes, só tinha a companhia das estrelas. Ela havia voado para longe e ele continuava ali, em terra firme. O leão não sabia que a libélula pensava nele intensamente, enquanto admirava a festa da natureza em plena harmonia. De repente, ele olhou para o lado e sentiu um vento forte. Parecia uma libélula voando ao seu redor. Não era sua amada libélula, mas o seu pensamento que atraiu uma parecida com ela. Era o amor imenso dos dois, enviando um recado para que ela voltasse. Então, sem saber o que a movia, a libélula voou imediatamente de volta para a floresta encantada, onde morava o leão apaixonado, embora ainda não soubesse o que fazer para tornar possível o amor dos dois. Pasta 11, página 64.
o leão alado. De repente, ela sentiu algo molhar suas asas. A libélula estava chorando e, com as gotas, acabou atingindo o leão, que lá embaixo esperava a volta dela. Era um choro pela decisão que havia tomado, a decisão de partir. Sem imaginar que o leão olhava para o céu e que estava sempre perto dela, ainda que muitas vezes, só em pensamento, ela chorou por algum tempo. Quando abriu os olhos, percebeu que todo o céu se coloriu e que a floresta estava em festa. Fauna e flora pareciam uma coisa só, irradiando alegria para todo aquele ambiente mágico. Os animais da floresta estavam sem acreditar no que viu. O macaco, a onça, a arara e até uma tartaruga vieram ver aquele espetáculo, que olhavam para o leão muito assustados. As lágrimas reluzentes da libélula caíram sobre o leão. Os olhos dele brilhavam tanto que pareciam duas estrelas. Ele também estava apaixonado. Virou para o lado e, quando pensou em perguntar por que todos olhavam para ele daquele jeito assustado, percebeu que muitas gotas brilhantes haviam caído do céu em todo o corpo dele e que duas belas asas estavam nascendo. As lágrimas da libélula fizeram um milagre. Duas lindas asas. Ele agora era um leão alado. O sonho da libélula começava a se tornar realidade. Ele não poderia jamais ser igual a ela. Cada um tinha suas vidas e identidades próprias. Eram iguais, mesmo sendo absurdamente diferentes. Mas depois dele ter se transformado em um leão alado, por um verdadeiro milagre do amor, ele podia voar ao lado dela, espalhando amor por todo o firmamento e mostrando ao mundo que o universo entende o recado e faz acontecer os amores verdadeiros. O leão e a libélula podem ser vistos no céu, dia e noite, quando muda as estações, quando chove, quando faz sol. São vistos por toda a floresta encantada, nas proximidades dos lagos. Não é raro encontrá-los dançando e contagiando a natureza, de alegria e de esperança. Não é nada comum ver o amor de um leão por uma libélula, ou o amor de uma libélula por um leão. Mas eles mostraram que é possível. Basta querer voar. Onde há vontade, não existe peso que resista à leveza das asas. Não é sempre que ele pode acompanhá-la. Afinal, tem toda a floresta para proteger. Ela precisa voar, ele também. Ganhou outras responsabilidades depois das asas. Poderia viver mais algum tempo, além dos 25 anos previstos para ele, já que no céu estaria mais protegido dos ataques dos predadores da floresta. Ele era uma raridade naquela região e só poderia ser encontrado na Ásia, África e Europa. Depois que as asas nasceram, o leão ficou ainda mais cobiçado. Muitos mundos seriam desbravados. O encontro dos dois é sempre uma comunhão de belas histórias. Suas vidas ficaram entrelaçadas. Quando a sua amada libélula pede, ele dá vida às asas e vai ao seu encontro. De tanto amor, asas surgiram para que eles pudessem se entender melhor. Antes de criar as asas, ele só precisava olhar para o céu e para os olhos da libélula para conseguir voar com ela. Mas agora ele tinha asas de verdade. Era incrível. Entre o peso e a leveza, entre a força do leão e a vontade de voar da bela libélula, a vida dos dois seguia lado a lado. Talvez não para sempre. Enquanto houver amor para fazer brotar as asas do leão, o peso dele não será impedimento para as lindas viagens pelo infinito. Por muito tempo, a libélula não aceitava que o leão precisava voar para longe dela. Afinal, as asas nasceram de suas lágrimas.
Só quando ela entendeu que o amor é fonte de libertação, deixou enfim que o leão voasse em paz. Ela aprendeu que quando duas criaturas se gostam, tempo e distâncias físicas não importam. O que é verdadeiro estará sempre por perto, seja no céu, no mar, na terra, nos lagos. A libélula tentava não pensar na dor da perda e da distância. Ela aprendeu, após tantos encontros e desencontros, que o mais importante era o que ela tinha vivido e não o que tinha perdido. Quando os corações são iguais, terra e céu se misturam, rios e mares se completam, sol e lua se encontram, leões e libélulas se amam. Não há limites para quem decide amar, voar, transbordar. Basta acreditar. Apesar de toda a sua grandeza, foram muitas vezes em que o leão sentiu-se pequeno diante da força, delicadeza e determinação da pequena libélula. Ele sentia muito orgulho dela e vibrava a cada voo mais alto que ela alçava. O encantamento pelo leão mostrou à libélula que ela também podia voar bem alto, escolher seus caminhos e que a força não está na aparência frágil, e sim na vontade de realizar os sonhos. Foi assim que ela seguiu sua linda trajetória pelos céus e percebeu, enfim, que os melhores voos da vida são aqueles feitos com as próprias asas. Pasta 12, página 74. Curiosidades sobre a libélula. São pequeninos animais fundamentais para manter o equilíbrio da vida na Terra. A importância nem sempre está no tamanho ou na visibilidade. O nome está ligado ao latim, porque libélula se parece com um livro aberto. Em latim, libellulus é o diminutivo de livro, abre parêntese, liber, fecha parêntese. São larvas que se transformam em avião. 2 a 3 semanas depois de postos os ovos, surgem as larvas das libélulas. Começa um longo ciclo de vida aquática, que em algumas espécies pode durar até 5 anos. Curiosidades sobre o leão. O leão é membro da família dos felídeos e, em média, pesa cerca de 250 quilos e mede 2 metros de comprimento, mais a cauda, e 1 metro de altura. A juba faz o leão parecer ainda maior do que ele realmente é. O rugido do leão pode ser ouvido a 9 quilômetros de distância e costuma ser emitido quando os machos saem em caçada ao anoitecer, quando a caça tem êxito e ao amanhecer também. Os leões vivem em média de 20 a 25 anos. Sobre o leão alado. A profecia dos 4 animais é um relato bíblico, segundo o qual, durante o primeiro ano de Belsazar, como rei da Babilônia, o profeta Daniel, na sua cama, teve visões em seu sonho. Ele escreveu o sonho e relatou tudo o que viu. Ele contou que 4 ventos se chocavam sobre o mar e 4 animais grandes surgiram. O primeiro era um leão, com asas de águia. Um leão alado é um símbolo muito apropriado para representar a Babilônia, sendo muito comum encontrá-lo nas obras de arte babilônicas. Era comum a combinação de leão e águia, geralmente um leão com asas de águia, às vezes com garras ou bico. Outra combinação parecida era o águia com cabeça de leão. O leão alado é uma das formas desse animal símbolo que, com frequência, se representa combatendo junto a Marduk, o deus patrono da Babilônia. Babilônia foi uma cidade-estado acadiana, fundada em 1867 a.C., por uma dinastia amorita, na antiga Mesopotâmia, cujas ruínas são encontradas na atual cidade de Al-Hilá, na província de Babil, atual Iraque.
cerca de 85 quilômetros ao sul de Bagdá. Fim do livro O Leão e a Libélula, de Alessandra Carla Leite, com 79 páginas. Gravado nos estúdios da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, sem fins lucrativos, para uso exclusivo de pessoas com deficiência visual, sendo proibida a venda, comercialização e reprodução. Locução: Ana Peixoto. Biblioteca Braille, a luz através dos dedos. Edição e montagem: Karen Cordeiro e Diene da Silva.